analisar a sociedade atual, levando em consideração que essa sociedade, sobretudo a sociedade ocidental, é uma sociedade considerada liberal, não é? Ou seja, é uma sociedade em que vigoram os valores liberais. Analisar essa sociedade é levar em consideração todos os eventos históricos que, de certo modo, a formaram. Como, por exemplo, a ascensão do capitalismo. Como, por exemplo, a Revolução Francesa. Como, por exemplo, a Revolução Tecnológica. Fatores que construíram a sociedade atual. A nossa sociedade ela é mais flexível, não é? Ela é uma sociedade mais fluida. É uma sociedade em que ainda existem classes sociais, naturalmente, porque não acredito que seja possível uma sociedade sem classes sociais. Porém, é também uma sociedade em que os indivíduos conseguem ter algum tipo de mobilidade dentro dessa estrutura social, ou seja, dentro dessa estrutura de classes. O que estou querendo dizer? Estou querendo dizer com isso que uma pessoa pode transitar, tem a possibilidade de transitar de uma classe para outra. Ou seja, pode ter nascido numa posição inferior e ascender socialmente. Numa sociedade anterior, né, as sociedades que antecederam, por exemplo, a Revolução Francesa, revolução esta que fez com que caísse, né, o antigo regime, o regime monárquico. Naquele tipo de sociedade, a mobilidade social do indivíduo estava quase que praticamente vedada, ou melhor, vetada. Mudar de classes sociais em uma sociedade hierarquizada, uma sociedade de classes rígidas, de castas, é muito difícil. Para não dizer, às vezes, até mesmo impossível. Nessa sociedade do antigo regime, haviam os aristocratas ligados à monarquia, havia a burguesia, ou seja, aqueles que se enriqueceram através do comércio, havia o clero, havia, né, a classe militar e havia os camponeses. Uma pessoa que nascesse camponesa, para não ser camponês, teria que conquistar um espaço, por exemplo, ou no exército, servir o exército, ou no clero. Enriquecer e se transformar em burguês, muito difícil. Embora não fosse impossível, muito difícil. Não havia acesso direto à aristocracia. Aristocratas nascem aristocratas. Me recordo nesse momento de um livro que é muito paradigmático, O Vermelho e o Negro, do escritor Stendhal. O Vermelho e o Negro, personagem principal, é um rapaz talentoso intelectualmente, não é? Mas ao mesmo tempo ambicioso socialmente, que em princípio busca a vida sacerdotal, mas que se evade dessa vida, se torna preceptor, não é?
e tenta cativar uma mulher de uma classe social diferente. Isto não acaba bem. Porque, ainda que ele seja uma pessoa talentosa, de fato ele não pertence à classe daquela mulher. E, portanto, ele não tem direito a ela. A dificuldade, né, de transitar entre as classes sociais do antigo regime era muito grande. Com o advento da Revolução Francesa, com a queda do antigo regime, a queda da monarquia, o surgimento do Estado moderno e também com a ascensão da burguesia, ou seja, com a ascensão do sistema capitalista, né, surgiu a oportunidade de pessoas de classes inferiores, através do seu trabalho, através do seu talento, ascenderem socialmente. Hoje temos situações muito diferentes, coisa que naquele momento não era possível. Ou seja, uma pessoa que nascesse numa situação muito inferior socialmente, de pobreza, por conta da sua aptidão política ou da sua aptidão artística, né, ou da sua aptidão em algum setor da sociedade, ascender socialmente ao ponto, eventualmente, chegar no estágio mais alto. É claro que a Revolução Francesa deixou marcas muito negativas na história. Né? Tanto é que pouco tempo depois houve a Restauração. Derrubou-se um regime, o regime monárquico, mas o regime que se tentou implementar logo em seguida, que foi um regime em que se cultuava a razão, né, não deu certo e se transformou em algo extremamente violento, né, quase até mesmo selvagem. São os prós e os contras. Né? Quando atualmente as pessoas conseguem ascender socialmente de um nível inferior para um nível mais alto, né? Hoje em dia, uma pessoa que consiga fazer isso ganha o direito de eventualmente até ter uma mulher, né? Ou um esposo, enfim, de uma classe diferente, sem que isso incorra numa condenação à morte, como por exemplo acontece no O Vermelho e o Negro do Stendhal. Mas para isso é evidente que você tem que ascender socialmente. Ocorre que ascender socialmente na sociedade moderna é uma situação mais acessível do que era antigamente. A sociedade moderna tem inúmeros defeitos, né? Mas ela tem essa vantagem. Ou seja, ela é uma sociedade muito mais aberta. Ela é uma sociedade com menos entraves em termos de mudanças de classes. Ou seja, isso desde um ponto de vista bastante individual. A possibilidade de um indivíduo alçar de classe é muito mais possível, né, do que na sociedade do antigo regime. Uma sociedade de castas, por exemplo, como a sociedade indiana, né? Nesta sociedade não é possível uma mudança de casta. Ou seja, se você nasceu em uma determinada casta, alta ou baixa, a ela você pertencerá pelo resto da sua vida. Não haverá a possibilidade, né, de transitar de uma casta para outra. Isso, naturalmente, torna as perspectivas humanas muito mais limitadas. É claro que sociedades assim, até pelo que se comprova historicamente, ela
sociedades hierarquizadas em classes muito rígidas, em castas, elas têm a possibilidade de resistir por maior tempo, ou seja, elas resistem por mais tempo. No entanto, elas são sociedades menos livres. Quando nós assistimos filmes de Hollywood, né, em que mostram pessoas em situações inferiores, situações baixas, né, e que conseguem, através do seu talento, através do seu trabalho, ascender socialmente, às vezes até ficando ricas, né, algumas histórias reais, outras histórias fictícias, ou conseguindo atingir postos de poder, né? Isso só é possível dentro dessa situação de uma sociedade moderna. Nas sociedades antigas, sociedades de castas, isso seria praticamente impossível. Ou se não impossível, tão raro que seria marcante. São os dois aspectos, não é, de uma sociedade moderna que muitas vezes é criticada, e é criticada com a relativa justiça, né, mas que oferece aos indivíduos possibilidades maiores do que outras sociedades que eram estruturalmente mais rígidas.